Em Apocalipse fala que os covardes não entrarão no reino de Deus. E ele pergunta, o que é essa covardia, pastor? Então vamos para o texto. Ele não citou a fonte aí, mas a fonte está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Está escrito assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A pergunta é, o que significa os covardes? Temos que entender, Tiago, que o livro de Apocalipse foi escrito no período mais dramático da história da igreja. Quem governava o Império Romano era Domiciano, que reinou de 81 a 96. Esse imperador foi chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo. Ele foi tão perverso e tão maligno quanto Nero foi. Foi ele quem deportou o apóstolo João para a ilha de Patmos. Então os cristãos estavam sendo queimados vivos, crucificados, jogados às feras. E muitas pessoas acovardaram-se, ficaram com medo e negaram a sua fé para não sofrer qualquer sanção por parte do Estado romano. Então, o que o texto está dizendo, que aquele que diante dos perigos da vida ou das ameaças das autoridades constituídas num governo totalitário, por exemplo, um governo ateísta, comunista, como a história está cheia de exemplos no século XX, no século XXI. A pessoa diz, ou você nega Jesus ou eu te prendo. Ou você nega Jesus ou eu fecho o seu canal para você não ser monetizado. Ou você nega Jesus ou eu te mato. Você acha que está acontecendo no mundo hoje? Está acontecendo. O século XX, por exemplo, o maior número de mártires do cristianismo aconteceu no século XX, nas mãos dos regimes totalitários. E hoje ainda. Você tem país hoje, como a Coreia do Norte, por exemplo, como Cuba, aqui perto de nós, até bem mais próximo, em Venezuela, onde cristãos estão sendo perseguidos. Como Nicarágua, cristãos são presos. Então, quando uma pessoa, diante de uma situação de risco, ela é confrontada, ou você nega a sua fé, ou você vai sofrer suas consequências, e ela nega a fé para não sofrer as consequências, esse é o covarde. E Jesus diz assim, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? A cruz não é enfermidade, a cruz não é problema financeiro, a cruz não é a sogra, a cruz não é o marido, a esposa. A cruz é um instrumento de morte. É por isso que a igreja é chamada para ser testemunha. Sereis minhas testemunhas. E a palavra testemunha no grego é martiria, de onde vem a palavra mártir. Quem não está pronto a morrer por Cristo, não sabe o que é viver para Cristo. Esse é o ponto aí.